Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos aqui conversando acerca da palavra. Lucas me ensinou, né, e disse assim, você tem que falar que tem que ter like, tem que ter compartilhamento, tem que ter curtida. Então, se o Espírito Santo ministrar no teu coração, curta o vídeo, compartilhe, para que essa palavra alcance o maior número de pessoas. Pastor Miguel, graça e paz, bom dia. Graça e paz, meu apóstolo, bom dia. Graça e paz você que nos ouve, que nos assiste. Que a palavra do Senhor alcance morada no seu coração nesse dia. Miguel, no Evangelho de Lucas, né, tem um texto assim. Jesus continuou, Simão, Simão, escute. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. A gente vai ver que na Bíblia Sagrada, né, Satanás tendo autorização para peneirar muita gente. Satanás peneirou Eva, Satanás peneirou Jó, peneirou Pedro, peneirou Judas, e de repente, se a gente não vigiar, pode ser que ele também tenha autorização para estar peneirando cada um de nós. Quantas igrejas hoje, e a gente percebe por umas palavras e atitudes, né? A gente vê o inferno peneirando algumas situações. Ainda em Lucas, né, no 4, versículo 1, diz que Jesus ele foi para o deserto, né, para ser tentado pelo diabo. Quando a gente não consegue entender que às vezes alguns desertos é Deus que nos leva, e nesse deserto nós somos tentados de alguma forma. Por exemplo, você, de repente, passa uma situação difícil, né, de situação financeira, aí chega alguém, te oferece uma grana para te ajudar, te auxiliar, mas esse dinheiro não é algo lícito, entende? Mas para você se safar, você, não, vou pegar isso aqui que vai me ajudar, é bênção, provisão de Deus. De repente, entende? É o diabo te tentando em uma situação. A gente vai ver, às vezes, esse bichinho do Deus do ventre, né, vai picar algumas pessoas. Quando eu vejo o apóstolo Pedrão, meu irmão, recebendo essa observação de Jesus, entende? Satanás recebeu autorização para peneirar você. E eu vejo Jó sendo peneirado, eu vejo Judas, eu fico assim, gente, no mundo espiritual tem uma guerra acontecendo agora. Se Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, e as tentações que vieram foram interessantes, né? Em cada situação, a gente vê que a igreja, que muitos líderes sendo peneirados pelo diabo, em algumas dessas situações acabam cedendo. Eu vou te dar todos os governos, olha quantas igrejas eu posso te dar, olha quantas pessoas você pode... né? Olha o engajamento chegando. Olha quantas situações. E as pessoas acabam, às vezes, se permitindo. Eu não vou colocar nem com maldade, alguns até sem maldade. Né? Mas porque viu alguém fazendo, achou interessante, acho que vai ser bom, não dando tempo de oração, se perdem nessas construções hoje, pastor. Meu apóstolo, eu já falei isso aqui numa outra ocasião. Quando lá no livro de Jó, Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus, né, e questiona a Deus sobre a índole de Jó. Eu não acredito, por mais que seja Satanás, que ele estava tentando convencer Deus a acreditar na imagem que ele tinha de Jó. Então a gente tem duas realidades. A realidade da imagem que o diabo tem da gente e a realidade da imagem que Deus tem da gente. Com uma vantagem. O diabo vai ter uma imagem nossa muito mais acerca daquilo que a gente faz. E Deus tem uma imagem nossa da nossa essência, do nosso coração. O diabo não conhece o nosso coração, conhece as nossas atitudes, mas Deus conhece o nosso coração. O Davi, né, que ainda que tenha errado pela atitude, Deus fala, segundo o meu coração. Segundo o meu coração. E aí a gente vê tantas pessoas ao longo da história que foram peneiradas por Satanás, mas por conta dele ter uma impressão, um conceito a nosso respeito que não é o mesmo conceito que Deus tem. Eu acredito que quando ele permite essas coisas, né, é bem verdade que quando ele permitiu que Judas fosse peneirado, conhecendo o coração de Judas, ele sabia qual seria o final da história. Mas como ele conhece o nosso coração, ele sabe qual é o final da história.
cabe a nós, de fato, nos basearmos no conceito que Deus tem a nosso respeito e não no conceito que o diabo tem a nosso respeito. Porque o diabo vai tentar nos acusar daquilo que é o nosso passado, por exemplo, daquilo que foram os nossos erros. Mas se toda a cédula que era contra nós foi cravada na cruz e anulada, é para lá que a gente precisa olhar. Se toda a acusação, né, que era contra nós já não existe mais, então é para esse argumento, é nesse argumento que a gente tem que se basear, no conceito que Deus tem a nosso respeito. Nos apropriamos daquilo que é o perdão que há em Cristo? Amém, estou perdoado. Então, o conceito que Satanás tem a meu respeito quando ele vai me peneirar não é o mesmo conceito que Deus tem a meu respeito. E qual dos dois que eu vou escolher me basear? Eu preciso escolher o conceito que Deus tem a meu respeito. Aí vem uma outra pergunta, né? O crente pode ficar endemoniado? O cara é cristão, aceitou Jesus, foi batizado. Paulo vai dizer assim aos Romanos capítulo 8, né? Lá no versículo 8, mas lê do 1 ao 8 dá mais sentido. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está falando para a igreja, não é? Sim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Não é isso? Sim. E ele coloca, se de fato, olha, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A gente costuma brincar, né, que se a gente for, tira o carro da garagem, agora a gente bota lá sofá, cama, a gente começa a dormir na garagem e tal, e tudo é a garagem, a gente tá lá, dorme lá, mas a gente não é um carro. Tem muita gente que tá na igreja, mas não quer dizer que seja realmente o cristão. Sabe aquelas brincadeiras ou até os debates, né, no bom sentido, sobre calvinista ou arminiano e tal, perde a salvação ou não perde? A primeira pergunta que eu faço, a primeira colocação que eu faço é: a questão não é saber se perde ou se não perde, a questão é saber se foi salvo um dia ou não. Aleluia. É saber se de fato, como Paulo está dizendo aí, se vocês estão no Espírito de verdade, então isso não vai acontecer. Ah, vai ficar endemoniado ou não vai? Então, peraí. É crente de verdade que a gente está falando ou é alguém que está na igreja? Porque nem todo mundo que está aqui dentro a gente sabe que o corpo está aqui, mas a mente e o coração não está. As pessoas buscaram Jesus por todos os motivos, né? Que é por conta da multiplicação do pão, por conta da cura. Sim. Olha o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 12. Portanto, céu e todos vocês que vivem nele, né? Alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. A gente vai vendo que essa palavra, né, que Jesus dá para João, dizendo para o céu se alegrar, mas para a terra, né? Ai da terra, pois o diabo desceu até vocês. A estratégia de Satanás hoje ela é muito sutil. As pessoas a gente não vê mais tantas ações demoníacas em manifestações como a gente via no passado. Agora essas manifestações elas seguem, né, uma conotação daquilo que está no coração. Deus conhece o coração da pessoa e o diabo acaba sabendo das atitudes que ela tem. E quando o coração não está com Deus, a gente vai vendo atitudes demoníacas de muitas pessoas. Sabe o que eu entendo, apóstolo? E não tem a ver com pecado não, entendeu? É mais vantajoso pro reino das trevas ser discreto. Porque se ele for espalhafatoso, a gente vai identificar logo. Se ele chegar com chifre, com rabo, com tridente fedendo a enxofre, a gente identifica. Agora, se ele chegar disfarçado, falando em língua, falando de amor, pregando, cantando, dançando, muitos, porque a palavra diz isso, ele vai enganar até os escolhidos. Muitos vão ser enganados. Quando Jesus foi para o deserto, que Deus, o Espírito Santo levou para que ele fosse tentado, muito mais importante do que saber e dizer a Bíblia diz, é saber o que a Bíblia também diz. Porque o diabo falou assim, mas a Bíblia diz isso. Mas ele fala assim, mas também diz isso. Aleluia. A Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, mas também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é só a gente saber um pouco da Bíblia, é conhecer toda a palavra do Senhor a nosso respeito. Que nesse dia, né, o Espírito Santo possa ministrar no teu coração o cuidado que nós precisamos ter, porque todos nós recebemos de Deus autorização para algumas situações que a gente tem vivido. Jó
recebeu daquilo que foi de Deus uma situação. Quem levou Jó para o deserto não foi o diabo, foi Deus. Ele que disse, não, toca nele lá, tira tudo que ele tem. E que nós possamos ter essa maturidade nessa caminhada. Deus abençoe sua vida. Fique em paz.